Com alegria no coração, eu quero trazer uma palavra, porque nós precisamos entender que as dificuldades que nós enfrentamos, elas não vão conseguir nos parar na caminhada. Nós não vamos deixar de fazer a vontade de Deus por conta das dificuldades. Maior é Deus para nos ajudar. Nessa caminhada, nós se deparamos com tudo e um pouco mais. Não é assim? Vamos abrir a Bíblia Sagrada comigo, pois, sendo assim, nós vamos meditar nessa poderosa palavra, que é a palavra de Deus, crendo nele como autor e consumador da nossa fé. Livro de Segundas Crônicas, a mensagem mudou, né? Eu ia ministrar em um livro e depois o Senhor disse, não, filho, você vai ministrar aqui. Eu disse, tá bom, Deus, o Senhor é quem manda, ô glória. Segundas Crônicas, capítulo 18, e eu quero ler os versículos de número 21 e 22, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você seguirá enganá-lo? Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor decretou a sua desgraça. Queridos, esse texto da Bíblia, ele fala a respeito de profecia. As pessoas, eu não estou generalizando, muito pelo contrário, respeito quem crê em profecia, como também eu respeito em quem não crê. Jamais eu vou discriminar, respeito, sem dúvida disso. Mas, amados, a epígrafe desse texto que nós acabamos de ler, fala a respeito de uma profecia que veio justamente contra Acabe. Essa profecia que veio contra Acabe foi verdadeiramente uma profecia do Deus Todo-Poderoso. Pois poderoso é Deus para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Então, se a profecia ela veio contra Acabe, foi porque o próprio Deus, o Todo-Poderoso, ele conhece a história de cada pessoa, e a vida de Acabe, ela verdadeiramente não estava encoberta diante de Deus. Se nós formos parar para falar a respeito de Acabe, irmãos, o negócio é muito mais sério do que você pensa ou você imagina. Para quem não sabe, Acabe, ele como um filho de Oni,
Acabe foi o 7º rei de Israel e disse: eu não tenho dúvida. Diz a Bíblia que o seu reinado, ele foi marcado por pactos políticos com Judá e outros reinos vizinhos, com uma aliança, ou como alianças com Ben-Hadad, ou Ben-Hadad, como queiram entender, que era justamente o rei da Síria. Então, Acabe, irmão, ele, como rei, a Bíblia Sagrada diz que muitas coisas aconteceram no seu reinado. A Bíblia Sagrada diz que ele morreu no 22º combate, na verdade, no 22º ano do seu reinado. Diz a Bíblia que a sua filha Talia, ela casou-se com Jeorão, que era o filho de Josafá, rei de Judá. Diz a Bíblia que Josafá, ele tinha grande riqueza, e ora ele aliou-se a Acabe por laços de casamento. Já parou para pensar? Ele aliou-se a Josafá, é a Bíblia que diz, por laços de casamento. Ele aliou-se e na oportunidade ele estava ciente que nessa aliança que fizeram, o que um tinha, depois que o que eles conquistavam, depois que se uniram, eles tinham, era dos dois, não era de um só, sabe? Então ele estava ciente disso. Josafá, ele como servo, ele não vigiou, sabe, irmão? Ele não vigiou, ele não abriu os olhos, ele fez este laço de casamento e ele sabia que ele estava correndo um grande risco nessa aliança que ele fez, nesse laço de casamento. A Bíblia Sagrada diz que Josafá tinha um temor de Deus, mas Acabe, ele não tinha. E isso se tornava algo difícil, porque a Bíblia Sagrada revela que um tinha um pensamento, o outro tinha outro pensamento, sabe? Um pensava de um jeito, outro pensava de outro jeito. Então, eles se uniram. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. E a Bíblia diz que Acabe abateu muitas ovelhas, bois, para receber Josafá e também receber a sua comitiva. Foi uma forma dele recepcionar, dele receber. A Bíblia diz que ele insistiu que atacasse Ramote e Gileade. Acabe, como rei de Israel, ele perguntou a Josafá, que era o rei de Judá: irás tu comigo contra Ramote e Gileade? Josafá, ele não poderia dizer que não. Deixa eu entrar nessa profundidade aqui, o quanto Josafá, ele
estava sendo monitorado por Acabe. E se você parar para meditar conforme está escrito capítulo 18 de 2 Reis, versículo de número 3, diz que Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Olha a pergunta. Olha a pergunta que foi feita justamente a Josafá. Josafá já estava dentro da terra de Acabe. Ele aceitou aquilo que Acabe estava querendo. Tem pessoas que aceitam o que outras pessoas querem. Ele aceitou. Josafá respondeu para ele e disse: sou como tu, rapaz, do jeito que tu és, eu sou. Ele estava dizendo, é a Bíblia que diz. Ele disse: o meu povo é como o teu povo, estaremos contigo na guerra. Ou seja, Josafá, ele deixou ser levado por Acabe. Lepleri que ossorgue mintriafá. E tem que ter cuidado. Sabe por quê, irmão? Porque quando se deixa ser levado por Acabe, Acabe que era, sabe, como diz o ditado, dominado pela Jezabel, sabe? Ele disse: eu sou como tu, meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Meu Deus do céu. Ele já tinha dado a palavra dele de rei, que ele era como Acabe, o povo dele era como o povo de Acabe. E ele, sabe, tinha dado a palavra. Nós sabemos que palavra dada, palavra lançada, palavra dita, ela não pode voltar atrás. Tem um ditado que diz que palavra do rei não volta atrás. Então ele tinha dito que ia. Se ele era como Acabe e o povo dele era como o povo de Acabe. Observe que ele se entregou, observe que ele se rendeu, observe que ele aceitou aquela oportunidade. Irmãos, nós, obreiros, pastores, igreja, servos e servas, tem que ter muito cuidado com convites. Sabe por quê, irmão? Porque tem convites que parece que é de Deus, mas não é. Sabe, tem convite que é o diabo puro e sem mistura no convite. Para deixar você sem nada, para deixar você em situações críticas, sabe? Na verdade, Josafá, ele aceitou a vontade de Acabe. E quando ele aceita a vontade de Acabe, ele diz para Acabe, depois ele diz assim, ele diz a Acabe: Acabe, meu Deus, ele disse a Acabe, diz a Bíblia que ele acrescentou depois que ele tinha dado a palavra dele de rei. Ele, na verdade, irmão, eu vou entrar porque é verdadeiro, sabe? Ele se tornou um pau-mandado de Acabe. Que é isso, pastor? Que é isso? Não, pau-mandado é uma pessoa que obedece, sabe? Obedece a tudo incondicionalmente. Para quem não sabe, não tem nada que passa dos limites. Eu digo a palavra, mas eu lhe explico o significado da palavra, sabe? Pau-mandado é uma pessoa que obedece incondicionalmente, sem objeções, sem resistência ou protesto. Aceita, sabe, irmão? E ele aceitou.
Pau mandado nós entendemos também pelo pouco que eu busquei, que eu pesquisei, que eu fui procurar saber o que era. Também nós podemos entender, podemos conjecturar, fazer uma homilética, que é um pedaço de madeira que é jogado a certa distância. Sabe? Pau mandado, que um pedaço de madeira eu peguei. Não, estou jogando ele onde eu quero, a certa distância, então onde eu alcançar, então jogando ele dentro daquele rio, não, vou jogar ele dentro daquela lama, esse pau aqui, vou jogar dentro daquele lixo ali, sabe? Pau mandado, é jogado, um pedaço de madeira, jogado a certa distância. Ou seja, vamos mais além, pau mandado é um indivíduo que é excessivamente obediente que faz, uma pessoa, um indivíduo que faz o que o outro quer. Quantos? Ai meu Deus, eles não gostam, mas eu tenho que falar, porque a Bíblia Sagrada, um homem que tinha Deus na vida, mas se tornou um pau mandado de Acabe, e era o que ele gostava, tanto ele quanto a Jezabel, que gostava de monitorar, que gostava de mandar. Quantos que perderam o brilho, quantos que perderam a qualidade, quantos que perderam o nome. Você que está aí, cuidado, viu? O diabo está querendo tirar o seu nome, o diabo está querendo sujar, o diabo está querendo, meu Deus do céu, não tem esse negócio não, irmão. Nós que fazemos a obra se deparamos com tudo isso, se deparamos com coisas semelhantes a essas aqui. Josafá se tornou um pedaço de madeira que era jogado a certa distância, sabe? Irmão, o negócio é mais sério do que você pensa ou você imagina. Mas Deus continua sendo Deus. Depois que ele disse, depois que ele deu a palavra que ele era como Acabe, o povo dele era como o povo de Acabe, diz capítulo de número 18 de 2 Crônicas, versículo 4. Ele, depois que tinha dado a palavra dele de rei, ele acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. E agora, o conselho do Senhor agora, filho, tem que pedir o conselho de Deus antes. Você está entendendo? Quantas pessoas que não crescem porque são verdadeiros obreiros pau mandado? É a Bíblia, é a palavra. É a palavra que não tem nada que passe dos limites. Você está entendendo? Não cresce. Obreiro que não se valoriza, ele não cresce. Obreiro que não tem os pés no chão, ele não cresce, ele não desenvolve. Você está entendendo? Se você parar para meditar, irmão, quem é mal se junta a quem é mal, quem é do bem se junta a quem é do bem, quem é verdadeiro, ele se junta com quem é verdadeiro, quem é mentiroso se junta com quem é mentiroso, porque quem é verdadeiro não dá certo com quem é mentiroso. Você está entendendo o negócio? Então a Bíblia Sagrada me dá respaldo para entrar nessa profundidade. Você tem que ter cuidado. As pessoas olhavam para Josafá e via Josafá se corrompendo, sabe? O diabo, irmão, ele investe justamente para ver você corrompido. Ele investe justamente para ver você a nada, sem nada. Meu Deus! Eita, como eu sinto a presença de Deus! Mas o Senhor está dizendo para você ter cuidado. Meu Deus! Se você parar para meditar, o diabo, ele gosta de ibope, sabe? E tem pessoas que dão muito ibope ao diabo. É verdade. E o diabo não tem direito a ibope não, rapaz. O ibope tem que ser somente o dele, sabe? Eu não dou direito, eu não dou ibope ao diabo. É verdade. E ele estava em uma situação aqui que ele se tornou... Sabe o que Acabe fez com ele? É como se Acabe tratasse ele dizendo assim: tu é um pau mandado, um pedaço de madeira que eu jogo onde eu quero e tu fica lá. Sabe, irmão? Você está entendendo o que Deus está dizendo a você? Mas quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente. Só que depois
É como se ele caísse em si, conforme diz 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 4, mas acrescentou. Tem palavra que nós transmitimos que o acrescentar nosso não adianta, nada resolve, não flui, não surte efeito. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Isso aqui é como resposta de Deus para a sua vida, porque o Senhor está mandando dizer a você, para você ter muito cuidado, para você ser muito prudente. Ele acrescentou: eu peço que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou se podia ir à guerra a Ramote de Gileade ou não. E eles responderam que sim. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Responderam que sim, que Deus entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, e Josafá desconfiou. Josafá disse, não é vocês, todos estão dizendo isso? Os profetas de Baal, né? Os profetas de Baal e profetas de Azera, eles são unidos, porque eles são da mesma linhagem, sabe? Eles estavam juntos. Capítulo 18, versículo 6 de 2 Crônicas, de que Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor que possamos consultar? E o rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Aí ele diz, porém eu odeio, nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, o filho de Irã. Olha o que ele disse aqui, ó, eu odeio. Está na Bíblia, irmão, capítulo 18, versículo 7. Eu odeio. E é mesmo. Quando você vê alguém lhe odiando, é o diabo puro, sabe? Meu Deus. Eita, como eu sinto a glória de Deus. Quando me odiando, é o diabo, sabe? O diabo odeia. Não fique pensando que o diabo ama não, irmão. O diabo não ama, nem falsamente ele ama, é porque ele não tem isso dentro dele. Ele não tem esse conteúdo, ele não tem esse presente, ele não tem essa bênção dentro dele, ele não tem. O negócio de dizer, não, o diabo tá, me ama, tá não, ele não ama não, ele tem coisa ruim dentro dele. Esse conteúdo, é como se esse conteúdo do amor, ele rejeita, sabe, não consegue entrar dentro dele. A Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 18 de 2 Crônicas, versículo 7, que o rei de Israel ainda respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio. Ele odiava, ele odeio, sabe? Há um dia eu estava fazendo a obra que eu amo fazer. Isso aqui está dentro de mim. E o diabo, às vezes, ele quer tirar. Dentro de você ele quer tirar. Tudo aquilo que você tem amor de fazer, o diabo ele fica querendo tirar, sabe? E um dia, o diabo manifestou uma determinada senhora, sabe? Que foi a mãe do irmão que me levou. E ela disse assim, o diabo falou na boca. E disse, o Espírito Santo lembra a gente, sabe? Lembra a gente e disse assim pra mim. E ela falou numa voz, sabe? Aquela voz bem estranha. Eu lhe odeio, saia daqui. Eu digo, sai daqui não, quem vai sair daqui é você. Diga logo seu nome. Pronto, saber quem é que não gosta de mim. Eu digo, diga logo seu nome, seu capeta. É verdade, irmão. Isso não, é você, né? Você vai embora agora. Você vai embora agora. Ele diz, não vou não. Eu digo, não vai. Não vai o quê, rapaz? Em nome de Jesus. Sai.
Eita, Jeová grande, tremendo, sabe? Então ele disse, eu odeio. Ele tinha condições de ajudar Micaías, sabia que Micaías era verdadeiro, sabe? Mas ele não ajudava, ele odiava. Se dependesse dele, Micaías não estava por ali mais com vida. Micaías não estava mais no recinto, porque ele odiava. E o Senhor está dizendo para você que alguém te odeia, e se dependesse de alguém, tu não estava na terra, tu não estava aonde tu estás. Se dependesse de alguém, tu já tinha partido. Se dependesse de alguém, tu já tinha sido arrancado. Se dependesse de alguém, alguém já tinha te jogado muito distante. Mas quem depende de Deus fica no lugar que Deus colocou. Quem depende de Deus faz a vontade de Deus. Quem depende de Deus não se prostra diante de Acabe nem diante de ninguém. A gente encontra, irmão. A gente encontra na caminhada obreiros, pastores, encontra na caminhada tanto Acabe como Jezabel, como Barzilai, encontra Sidônio, encontra de tudo. O inimigo dos sírios entrou na taberna, sabe? E ele entrou para ver o que tinha dentro da taberna, para saber como é que estava. De repente chega Sidônio e ele pergunta: Sidônio, por que vocês treinam tanto? Isso é a ordem do rei para treinar. Por que vai ter guerra? Não, porque é treinamento mesmo. A gente treina, sabe? O sírio só analisando a história dele, sabe? Só observando. Foi, irmão, para pegar no ar, pegar estratégia. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Então, serva de Deus, homem de Deus, não é porque você é odiado que você vai deixar de fazer a vontade do grande Deus, não. E a Bíblia diz, né? A Bíblia diz, odiar, irmão, odiar é querer mal, sabe? Querer mal a alguém. E pastor, odiar alguém, odiar é ter ódio ou raiva, sabe? Odiar, para quem não sabe, odiar é detestar, sabe? Odiar é abominar, odiar é sentir, o que? Sentir aversão ou repulsar alguém, sabe? Odiar é desprezar, é aborrecer profundamente, por aí vai. Ele disse, eu odeio, eu aborreço, eu odeio, eu abomino, eu odeio, eu detesto Micaías, eu odeio, eu tenho raiva dele, eu odeio, eu quero o mal dele. Meu Deus, não é porque alguém está querendo o teu mal que o mal vai acontecer. Não, pode descansar. É a Bíblia que garante isso aqui. Ele diz, está escrito na Bíblia, na palavra, não é? Na palavra ele diz que odeia. Não é porque alguém te odeia que tu vai perder. Não é porque alguém te odeia que tu não vai crescer. Não é porque alguém te odeia que tu não vai chegar. Não é porque alguém te odeia que Deus não vai te abençoar. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Faça a vontade de Deus e Deus vai lhe abençoar, sabe? Uma pessoa um dia me procurou aqui desesperado, um obreiro, rapaz, de uma igreja. Eu não vou dizer o nome, claro. Eu entendo que eu ainda tenho a ética cristã, não é? Eu ainda tenho a ética cristã, graças a Deus que eu ainda tenho, glória. E um obreiro me procurou, eu tive uma pena dele, depois eu digo, eu vou preparar ele, vou dar nos lombos para ele sentir a pressão, para ele acordar, né? Ô meu filho, meu filho, ô meu santo de Israel, porque o santo de Israel estava preocupado, né? Porque estava escalado. E aí eu falo, irmão, tem que falar. Ele estava escalado e o pastor ligou para o pastor, a esposa doente, com a filha internada, sem ter ninguém para dar o apoio, porque ele não é daqui, de Pernambuco, do Recife, ele é de outro estado, não tem família aqui, é ele, a mulher e a filha, e estava escalado. E aí ligou logo cedo, se perturbou porque ligou para o líder dele e disse, eu não vou poder ir para a escala hoje não, porque minha filha está doente, internada, e eu não vou poder ir, manda outra pessoa. E o líder dele disse, se vira, a escala é sua, é você quem tem que tirar, não deixa a obra lá em vão não, senão Deus vai lhe cobrar. É o quê, rapaz? O que foi, meu santo? O Espírito Santo lembra as coisas, gente, né?
Se foi, meu santo. Ele disse isso aí. Liga para ele aí, para a gente conversar com ele. Não. Com medo de perder o carguinho que ele tinha, bichinho. Entende? É o zelo, né? E eu disse, meu irmão, não aceite isso não, meu santo. Não aceite isso não. Você é obreiro de Deus. Sabe? Você é obreiro escolhido de Deus. Deus te chamou. Dá para ver que você é uma pessoa obediente. Ligou logo cedo para avisar. Sabe? Aí foi quando o Espírito Santo de Deus disse a mim, pergunte a ele, se já aconteceu coisa parecida como esta antes. Eu perguntei, mas antes já aconteceu assim, irmão? Já, pastor, já aconteceu. E o que foi que você fez? Eu fui, né, pastor? Diga, meu irmão. Então tá dito o negócio. Vem cá, Santo Israel. Para com isso. A obra de Deus é feita com ordem e decência. Primeiro Deus, depois, segundo a família e terceira a igreja. Não deixa misturar, porque senão tu vai te prejudicar. Eu disse, tua esposa diz o quê? Minha esposa, pastor, o senhor sabe, não é? Como é que ela fica. E eu tenho que ir. Eu digo, vai não, santo. Fazer uma oração por tu aqui. Eu fiz uma oração por ele, meu Deus do céu. Depois eu fiquei com pena dele, sabe? Eu não costumo ter pena não. Fiquei com pena dele. Se eu fazer uma oração por tu, eu disse, Deus, abençoa teu servo, Deus. Não deixa ele chegar naquela escala hoje. Meu Deus, acampa um anjo com uma espada bem afiada na frente dele. Se ele insistir em tirar essa escala, Deus, que a espada pegue. Ele abriu o olho, que a espada, Deus, que a espada. Estou orando por você, fecha o olho. Em nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, a gente faz cada coisa, sabe? Eu disse, pronto, meu irmão, vá-se embora, vá na bênção, vá cuidar da sua família, irmão. E não vá não tirar essa escala não, pastor, tá ensinando a não tirar a escala não, cada caso é um caso. No caso dele, a prioridade aí era a família. Você tá entendendo? Ele foi embora, nunca mais ele apareceu. Mas eu creio que ele não foi não, porque ele abriu os olhos com medo da espada, né? Ai, meu Deus do céu, é muita coisa. É uma das coisas, né, que eu me deparo. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele odiava, ele não gostava de Micaías. Mas Micaías veio, deu o decreto de Deus e disse, tu vai. Prende ele, porque ele tá vendo, eu voltei o mato. Disse, tu vai, mas tu não volta não. Bicho ruim. Eita, que Deus tremendo. Deus é tremendo. A Bíblia Sagrada diz, sabe, irmão, que o espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Tem que ter cuidado, irmão. O crente tem que ter cuidado, sabe por quê? Porque sabe o que acontece? O espírito mentiroso na boca das pessoas. É a época que nós vivemos. Sabe? Diz coisas que você fez sem você fazer. O espírito mentiroso na boca daqueles que dizem que são profeta. E pode até ser não de Deus, e sim de Baal ou de Azera. Está escrito conforme diz 2 Crônicas, capítulo de número 18, versículo de número 21, ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor na hora perguntou, você conseguirá enganá-lo? Vai, engane, ou seja, Deus permitiu com que o espírito de engano, espírito mentiroso, falasse na boca de todos os profetas. E Deus permitiu, vai, engane, porque Josafá procurou. Josafá se tornou um pau mandado, sabe? Tem que ter cuidado, tem que ter os pés no chão, não dê ibope ao diabo, sabe? O diabo aqui recebeu ibope, porque o espírito mentiroso falou na boca de todos os profetas. De todos, e o Senhor perguntou, você consegue enganá-lo? Consigo, então vá, engane-o, está escrito, 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 21, cuidado para não ser enganado, cuidado, viu? Deus até que permite, Josafá, Deus permitiu,
mas porque não vigiou, quando veio cair em si já estava muito tarde. Deus não quer que tu venha cair em si quando estiver tarde, meu Deus. Deus quer que tu caia em si quando ainda estiver cedo. Você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita prudência, você tem que ter os seus pés no chão, você tem que saber que aquele que te chamou para a obra, ele é poderoso para te ajudar, para te fortalecer e para mostrar que é Deus na sua vida. Você está entendendo? Presta atenção que Deus tem para você. Entender que Deus te ama e tem negócio na tua vida. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo de número 18 de 2 Crônicas, versículo de número 21, a Bíblia diz que o Senhor respondeu, e ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Irmãos, nós precisamos identificar quando o espírito mentiroso está falando na boca das pessoas. Sabe o que acontece? Nós se deparamos com muitas e muitas coisas na caminhada. E muitas das vezes é o espírito mentiroso que está falando. O espírito mentiroso, se eu não tiver cuidado, ele me engana. Se você não tiver cuidado, você é enganado por ele. Deus manda você com muita pressa abrir os seus olhos, ficar atento, pegar escudo, pegar espada, entrar na guerra, entrar na peleja, aceitar a vontade de Deus. Aceite a vontade de Deus para a sua vida. O recado hoje é duro, é difícil, mas eu vou transmitir. Aceite a vontade de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque se você não aceitar a vontade de Deus na sua vida, assim diz o Senhor, você vai pagar um preço muito alto. Aceite o querer de Deus, aceite o que Deus coloca no seu coração para fazer, aceite o que Deus dá ordem para você fazer, fique onde Deus manda você ficar. Eita, Jeová, o Senhor manda dizer para você ter cuidado, porque o espírito da mentira, ele te persegue. Cuidado, porque nem todo mundo que pula, que marcha, nem todo mundo que sapateia é Deus usando. Meu Deus, eita, Jeová, cuidado, 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 cuidado. O Senhor manda te dizer, cuidado, não seja como muitos são. Não seja um pau mandado na mão do diabo. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Seja um instrumento cheio da graça. Seja um instrumento usado para a glória de Deus. E sendo assim, Deus vai lhe abençoar, vai lhe honrar e vai mostrar que é Deus na sua vida. Você está entendendo? Acabe, ele conseguiu enganar Josafá. Josafá, quando queria acrescentar mais alguma palavra, não dava mais tempo. Eita, Jeová, meu Deus. Cuidado na vida, porque se você não tiver cuidado, quando você vier acrescentar, ou quando você vier ou querer se justificar, não vai dar mais tempo. Sabe, ele fez o que Deus não queria que ele fizesse. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando para você? Aceite a vontade de Deus com exclusividade na sua vida. Não seja pau-mandado de ninguém, de pastor, de ninguém, sabe? Seja obreiro de grande valor, obreiro que é de Deus, que faz a obra, que obedece, mas obedece dentro dos conformes. Meu Deus do céu, que negócio é esse? A mensagem de Deus hoje para você é essa, sabe? Obreiro que é obreiro, ele não baixa o nível não, deixa quem quiser baixar.
Sabe o nível? Obreiro, quem tem chamada, quem crente que Deus tem negócio, crente que Deus escolheu, crente que Deus colocou na obra, crente que Deus levantou. Quem foi levantado por Deus foi levantado por Deus. Quem foi levantado pelo homem foi levantado pelo homem. Quem foi levantado pelo diabo foi levantado pelo diabo. Não baixe o nível, não. Firme, firmeza. Fala o que Deus manda. Tá na Bíblia, fala. É Deus que está mandando falar, está dentro dos conformes aqui. Abra sua boca, Deus vai se responsabilizar. E vai te levar para muitos e muitos patamares. E vai te colocar no meio de pessoas grandes para falar da palavra e aquilo que Ele manda você falar. Entendendo uma coisa? Que Deus, meu Deus, Ele vai se responsabilizar. Receba essa palavra, se alegre e aguarde tão somente o que Deus vai fazer na sua vida. Deus precisa de obreiros, de homens, de mulheres corajosas, que prega a palavra, que faz a vontade de Deus e que entende que Deus se dá. Você está entendendo? Receba. Se alegre. A mensagem de hoje é: não seja pau mandado, não baixe o nível. Receba essa mensagem que eu ministro no nome daquele que nunca pecou, Jesus.